Olá a todos, meu nome é Sara e hoje a nossa aula será sobre indeterminações. Qual é a diferença entre uma expressão ser indeterminada e ser impossível? Quando a gente aprende a dividir na escola, a gente costuma se deparar com essa frase que a gente carrega por toda a nossa vida matemática, né? Não existe divisão por zero. Não existir divisão por zero significa que essa divisão é impossível, não dá para fazer. Mas você já parou para se perguntar por que não existe divisão por zero? Vamos analisar agora por que é impossível dividir por zero. Então você pega A, um número qualquer não nulo. Vamos considerar A diferente de zero. Se A dividido por zero desse B, isso significa que 0 vezes B é igual a A, certo? Então, se essa divisão fosse possível e desse um número qualquer B, isso significaria que 0 vezes B é igual a A. Mas olha só, a gente está supondo A diferente de zero. E eu estou falando que 0 vezes um número está dando um outro número diferente de zero. Isso é impossível, porque a gente também aprende que 0 vezes qualquer outro número é sempre zero. Então, por isso que dividir por zero é impossível. Porque se fosse possível, você teria 0 vezes um número igual a um número diferente de zero, que não acontece. Então, com essa análise, a gente justifica essa frase que a gente está tão acostumado a falar. Não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero por causa dessa análise que nós fizemos acima. Mas preste atenção na hipótese. A hipótese é que A era um número diferente de zero, certo? E se agora A for zero? E essa divisão 0 sobre 0? Será que essa divisão ainda é impossível? Será que não dá para fazer? Então, olha só, se 0 sobre 0 fosse B, isso significaria que 0 vezes um número B é igual a 0. Isso é impossível? 0 vezes um número ser igual a 0? Não, isso não é impossível. Por exemplo, 0 vezes 3 é 0. Estou assumindo aqui que B é igual a 3. 0 vezes menos 7 também é 0. 0 vezes 10 também é 0. O que está acontecendo? Eu posso substituir B por vários números. O que está acontecendo com essa expressão? O que está acontecendo é que esse quociente 0 sobre 0 é uma indeterminação. Eu não consigo determinar quem é esse número B que multiplicado por 0 dá 0. Isso é uma operação possível, mas ela é indeterminada. Eu não sei quem é. B pode ser 3, B pode ser menos 7, B pode ser 10. Não dá para determinar quem é esse B. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. É possível, mas eu não sei quem é. Não consigo determinar que número é esse. E são esses tipos de expressões que nós vamos analisar agora. Indeterminações. Então, outra indeterminação matemática que a gente tem é 0 elevado a 0. A gente está acostumado com outra frase. Todo número elevado a 0 é igual a 1. A gente já está acostumado com isso, né? A gente já leva isso como uma verdade. Por que isso é verdade? Se a gente considerar A não nulo e M e N dois números naturais, com M maior do que M, o que é A elevado a M dividido por A elevado a M? A gente está acostumado a fazer essa operação. Quando a gente tem potências de mesma base, a gente faz o quociente delas, isso é o mesmo que subtrair os expoentes. Mas a gente só faz essa conta quando A é diferente de 0. Então, se M é igual a N agora, o que acontece? A gente tem A elevado a M dividido por A elevado a N, só que M é igual a N, a gente pode simplificar esses dois termos, isso é 1. E aí, isso é A elevado a M menos N, mas como M é igual a N, isso é 0. Então, o que a gente concluiu? Que A elevado a 0 é 1. É por isso que a gente
se acostuma com essa frase de que todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui está a demonstração disso. Todo número não nulo elevado a zero é igual a 1, certo? Então, isso justifica essa frase. Mas e se agora A for zero? Se a gente tiver agora a base igual a zero, a gente está sobre esse caso aqui, zero elevado a zero. O que que acontece? Zero elevado a zero é igual a zero elevado a m sobre zero elevado a m, certo? E isso é zero sobre zero. Só que, o que que a gente concluiu? Que zero elevado a zero é zero sobre zero. Só que a gente viu no slide anterior que zero sobre zero é uma indeterminação. Então, com isso, a gente conclui que zero elevado a zero também é uma indeterminação. Então, é outra indeterminação em matemática, a gente não sabe quanto é. É mais uma para a gente considerar. Então, até agora, as indeterminações que nós analisamos foi zero sobre zero e zero elevado a zero. São operações possíveis, mas que a gente não consegue determinar que número é isso. Outra indeterminação é infinito menos infinito. Você faz infinito menos infinito, mas infinito não é um número. Pode ter infinitos maiores do que outros. Quanto será que dá isso? Quando a gente aplica o limite da função x menos x, com x tendendo ao infinito, isso é zero. Por quê? Se primeiro a gente faz a subtração, x menos x é zero. Então, a gente teria o limite de zero com o x tendendo ao infinito e isso é zero, certo? Mas se a gente aplica o limite antes de fazer a subtração, a gente teria infinito menos infinito. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo infinito menos infinito dando zero, certo? É um valor que a gente encontrou para infinito menos infinito. Só que, se a gente já aplica o limite com x tendendo ao infinito para essa função, daria infinito menos infinito também, certo? Porque infinito aqui, menos infinito aqui. Só que se a gente realiza primeiro a subtração, isso é o limite de 2x com x tendendo a infinito, que é infinito também. O que que acontece? Nesse caso, infinito menos infinito está dando infinito. Nesse outro caso aqui, ó, se a gente substitui x por infinito, fica infinito menos 1 mais infinito é infinito. Então, é infinito menos infinito. Só que se a gente faz primeiro a subtração, antes de aplicar o limite, isso é x, esse menos aqui troca esse sinal aqui, então fica x menos x, que dá zero, menos 1. Então, isso seria o limite de menos 1, com x tendendo a infinito, que é menos 1. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que infinito menos infinito está dando vários valores diferentes. No primeiro caso, infinito menos infinito deu zero. No segundo caso, infinito menos infinito deu infinito. No terceiro caso, infinito menos infinito deu menos 1. Então, uma mesma expressão, que é a expressão infinito menos infinito, está dando valores diferentes. É possível fazer, mas eu não consigo determinar. Então, isso é outro exemplo de uma indeterminação. Infinito menos infinito também é uma indeterminação matemática. A gente não sabe quanto que dá essa conta infinito menos infinito. A gente sabe que é possível, mas a gente não sabe quanto dá. Outra indeterminação que a gente tem é a infinito dividido por infinito. Vamos ver que esse quociente assume valores diferentes. Então, por exemplo, limite de x sobre x quando x tende ao infinito. Se a gente aplica o limite antes de realizar o quociente, aqui fica infinito sobre infinito, certo? Só que se eu resolvo esse quociente antes, isso é, se eu simplifico x com x, x dividido por x dá 1. Então, esse é um exemplo em que o limite é um exemplo em que infinito sobre infinito está dando 1. Agora, olha esse. Limite de 2x sobre x, como x está tendendo ao infinito, isso é infinito sobre infinito. Só que se eu simplifico o x, isso é o limite de 2.
com x tendendo ao infinito, e isso é 2. Então, aqui nesse exemplo, infinito sobre infinito já está dando 2. Nesse outro exemplo aqui, se eu simplifico x e x, infinito sobre infinito está dando menos 4. Então, olha, outro exemplo. O quociente infinito sobre infinito está dando valores diferentes. Está dando 1 no primeiro caso, 2 no segundo, menos 4 no terceiro. O que acontece? Infinito sobre infinito também é uma indeterminação. Está sendo uma operação possível, mas está dando valores diferentes. É uma indeterminação matemática. Outro exemplo, 0 vezes infinito. Você pode pensar, todo número multiplicado por 0 é 0, mas infinito não é um número. 0 vezes infinito também é uma indeterminação. Vamos ver que isso dá valores diferentes. Por exemplo, se a gente aplica o limite de x tendendo a 0 à direita nessa função aqui, como x está tendendo a 0, essa primeira parcela dá 0 e 1 dividido por 0 é infinito, certo? 1 com x tendendo a 0 é infinito. Então, aqui é um exemplo de 0 vezes infinito. Nesse caso, a gente simplifica x com x, isso dá 1. Então, aqui, 0 vezes infinito está dando 1. E nesse exemplo aqui, ó, essa parcela 1 sobre x, quando x está tendendo ao infinito, isso dá 0. É 1 dividido por um número imenso, por um número que está aumentando cada vez mais. Então, isso aqui dá 0. E x ao quadrado, quando x tende ao infinito, é infinito. Então, outro exemplo de 0 vezes infinito. Só que nesse caso, quando a gente simplifica, sobra x ao quadrado no numerador. Então, isso é igual ao limite da função, sobra x no numerador, desculpa. Isso é um exemplo, isso é o limite da função x. E limite de x, quando x tende ao infinito, é infinito. Então, nesse segundo caso, 0 vezes infinito está dando infinito. Nesse terceiro caso, quando x tende a 0, aqui fica 7 vezes 0, que dá 0, e 1 sobre x, quando x tende a 0, é infinito. Então, 0 vezes infinito. Só que quando a gente simplifica o x, isso dá limite de menos 7, que é menos 7. Então, vimos 3 exemplos de função que dão 0 vezes infinito, resultando em valores diferentes. Portanto, 0 vezes infinito também é uma indeterminação. Infinito elevado a 0. O que é esse trem? Olha, vamos analisar essa função. A função é elevado a x. Quando x tende a infinito, é elevado a um número muito grande, tendendo ao infinito, é infinito, certo? Só que o expoente aqui, que é 1 sobre x, quando x tende a infinito, é 0. Então, isso é infinito elevado a 0, certo? Só que quando a gente simplifica o x aqui nos expoentes, isso dá simplesmente e. Então, esse é um exemplo em que infinito elevado a 0 está dando e. E agora, se a gente toma essa função aqui, de novo, e elevado a 2x quando x tende ao infinito, é infinito, certo? É elevado a um número muito grande, isso é um número imenso, e isso tende a infinito. O expoente, de novo, é 1 sobre x, quando x tende ao infinito, isso é 0. Então, esse é outro exemplo de infinito elevado a 0. Só que se a gente simplifica x com x no expoente, isso dá e ao quadrado. Então, neste caso aqui de baixo, infinito elevado a 0 já está dando e ao quadrado. Valores diferentes para uma mesma expressão. Isso é uma indeterminação. Então, resumindo, gente, quais foram as indeterminações matemáticas que a gente viu nessa aula? 0 sobre 0, 0 elevado a 0, infinito menos infinito, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito e infinito elevado a 0. Sempre que você se deparar com alguma dessas expressões, você vai ter que saber que essas são expressões possíveis. Dá para saber, dá para fazer. É uma operação possível na matemática. Só que ela não é determinada, eu não sei que número dá isso. Quando a gente se deparar com esse tipo de expressão no cálculo de limite, a gente vai ter que usar um artifício matemático
para poder resolver esse tipo de limite, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, é importante fixar quais são essas indeterminações, porque quando você se deparar com alguma delas no cálculo do limite, você vai precisar usar um artifício matemático para resolver esse limite.